Se você não visitou a obra que esse homem criou, certamente sonha em um dia ir lá. O que ele enfrentou para realizar sua maior obra? Escritores, pintores, poetas e arquitetos, todos contra a sua criação. Não queremos essa construção desnecessária, seremos humilhados por essa sombria e ridícula construção. Está preparado para saber quem foi esse homem e o que ele fez? Gustave Eiffel é um dos engenheiros mais renomados da história. Nasceu em 15 de dezembro de 1832, em Dijon, na França. Sua vida foi marcada por realizações notáveis e projetos icônicos, sendo especialmente lembrado pela construção da Torre Eiffel, um dos ícones mais famosos do mundo. No entanto, a carreira de Gustave Eiffel vai além da torre e abrange uma ampla gama de projetos engenhosos em diferentes partes do mundo. Vamos explorar em detalhes a vida e as realizações desse engenheiro visionário. Infância e educação. Gustave Eiffel nasceu em uma família burguesa e teve uma educação privilegiada. Seu pai, Alexandre Eiffel, era um empresário bem-sucedido e sua mãe, Catherine Melanie Moneuze, era filha de um oficial do exército. Desde cedo, Gustave mostrou interesse por matemática e ciências, demonstrando talento e habilidades nesses campos. Após concluir seus estudos secundários em Dijon, Eiffel mudou-se para Paris para prosseguir seus estudos em engenharia. Em 1855, ele foi admitido na École Centrale des Arts et Manufactures, uma prestigiosa escola de engenharia em Paris, onde se destacou academicamente e se formou em 1855. Início da carreira. Logo após a graduação, Gustave Eiffel começou a trabalhar como engenheiro assistente em várias empresas e projetos, incluindo a construção das estradas de ferro francesas. Sua notável habilidade em cálculos e sua abordagem engenhosa o tornaram um engenheiro respeitado e valioso. Em 1858, Eiffel fundou sua própria empresa, a Eiffel Cie, que se dedicava principalmente à construção de pontes de ferro. Seu primeiro grande projeto foi a construção da ponte ferroviária de Bordeaux, que atravessa o rio Garonne. A ponte, concluída em 1860, destacou-se por sua inovação e pela utilização pioneira de técnicas de engenharia de pontes de ferro. Pioneirismo em estruturas de ferro. Gustave Eiffel ganhou reconhecimento e reputação por suas habilidades em projetar e construir estruturas de ferro. Ele se tornou um dos principais expoentes da técnica de construção em ferro forjado, que estava ganhando popularidade na época. Sua experiência e conhecimento em resistência de materiais e cálculos estruturais o tornaram um engenheiro respeitado e confiável. Entre os projetos notáveis de Eiffel estava a construção da Ponte Maria Pia, no Porto, Portugal. Projetada por Gustave Eiffel em colaboração com o engenheiro Théophile Seyrig, a ponte foi concluída em 1877 e destacou-se por sua estrutura em treliça de ferro, que permitia vencer grandes vãos sem a necessidade de pilares intermediários. Outro projeto famoso de Eiffel foi a Ponte do Diabo, em Céret, França. Concluída em 1879, essa ponte também apresentava uma estrutura em treliça de ferro e se tornou um marco notável da engenharia da época. A construção da Torre Eiffel. A construção da Torre Eiffel é sem dúvida o projeto mais famoso e icônico associado a Gustave Eiffel. A torre foi concebida como uma atração para a Exposição Universal de 1889, em Paris, celebrando o centenário da Revolução Francesa. Gustave Eiffel foi o engenheiro-chefe responsável pelo projeto da torre, trabalhando em colaboração com dois engenheiros sêniores, Maurice Coechin e Émile Noguier. Juntos, eles projetaram uma estrutura de ferro de proporções monumentais, que desafiou as convenções da época e se tornou um ícone da engenharia e do design. A Torre Eiffel foi construída em um curto período de 2 anos e 2 meses, entre 1887 e 1889. Durante esse tempo, Eiffel enfrentou muitos desafios técnicos e críticas públicas, mas perseverou e garantiu a conclusão bem-sucedida da torre. A estrutura da Torre Eiffel é composta por aproximadamente 18.000 peças de ferro fundido e 2.500.000 rebites de aço. A torre possui uma altura de 324 metros, incluindo sua antena, o que a tornou a estrutura mais alta do mundo até a conclusão do Empire State Building, em Nova York. Apesar das controvérsias iniciais, a Torre Eiffel se tornou um enorme sucesso e é atualmente um dos monumentos mais visitados e fotografados do mundo. Ela também se tornou um símbolo icônico de Paris e da França. Outros projetos e contribuições. A carreira de Gustave Eiffel foi além da construção da Torre Eiffel. Após a conclusão do projeto, ele continuou a se envolver em vários projetos de engenharia notáveis em diferentes partes do mundo. Eiffel desempenhou um papel fundamental na construção da Estátua da Liberdade, em Nova York. Ele foi responsável pela estrutura metálica da estátua,
enquanto a escultura em si foi feita pelo escultor Frédéric Auguste Bartholdi. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos em comemoração ao centenário da independência americana. Além disso, Eiffel trabalhou em projetos de pontes, viadutos, estações de trem e edifícios em diferentes partes do mundo. Ele foi um pioneiro no uso de estruturas de ferro forjado e suas técnicas inovadoras deixaram um legado duradouro na engenharia e arquitetura. Vida pessoal e legado. Gustave Eiffel era conhecido por sua personalidade reservada e foco dedicado ao trabalho. Ele se casou com Marguerite Gaudel em 1862 e teve 5 filhos. Apesar de seu sucesso profissional, a vida pessoal de Eiffel foi marcada por tragédias, incluindo a morte prematura de seus 2 filhos mais velhos e a prisão e subsequente absolvição de Eiffel por acusações relacionadas ao colapso de uma ponte em 1899. Gustave Eiffel faleceu em 27 de dezembro de 1923, em Paris, aos 91 anos. Sua morte marcou o fim de uma vida notável dedicada à engenharia e ao desenvolvimento de estruturas inovadoras. O legado de Gustave Eiffel é indiscutível. Sua engenharia visionária, habilidades em cálculos estruturais e abordagem inovadora deixaram um impacto significativo na indústria da construção e influenciaram muitos engenheiros e arquitetos subsequentes. A Torre Eiffel permanece como seu projeto mais conhecido e continua a atrair milhões de visitantes de todo o mundo. Além disso, as pontes e estruturas projetadas por Eiffel são testemunhos tangíveis de seu legado duradouro. A vida e as realizações de Gustave Eiffel são um exemplo inspirador de determinação, engenhosidade e visão. Seu trabalho continua a ser admirado e estudado, e seu nome é sinônimo de excelência em engenharia e arquitetura. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like.